As inovações tecnológicas estão transformando o judiciário brasileiro. Elas podem ajudar na resolução de conflitos? Como usar as ferramentas de maneira eficaz e segura? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui dois especialistas na área: o juiz Rodrigo Martins Faria, da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e o juiz Matheus Romero Martins, da comarca de Araras, em São Paulo. Os dois participaram aqui do curso Introdução ao Chat GPT, como utilizar de forma eficiente e segura, promovido o curso em outubro passado pela EMAGES, a Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, da AMAGES, aqui na capital mineira. Obrigado aos senhores pela participação, um prazer recebê-los aqui. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Rodrigo, então a minha primeira pergunta aqui para o senhor é exatamente a proposta desse curso de introdução ao chat GPT. Como utilizar de forma eficiente e segura essa ferramenta na atuação judicial? Então, olá a todos, né? Agradecer o convite da AMAGES, né, por estarmos aqui nessa entrevista. A AMAGES nos fez esse desafio, né, de trazer para os colegas questões relevantes, principalmente em termos de segurança, né, de uso e eficiência. Os colegas, muitos já estão utilizando. Recentemente saiu uma pesquisa do CNJ, né? Os dados revelam que aproximadamente metade dos magistrados servidores estão já utilizando a ferramenta, 95% desse público utilizando o ChatGPT. E existem medidas de segurança, né? Boas práticas de segurança e também boas práticas de utilização que vão te dar mais eficiência. Então, o desafio, né, que a AMAGES nos colocou foi trazer para os colegas uma espécie de mini curso, né, que foi aberto a todos, né, para que a gente pudesse falar um pouco desses cuidados mínimos que as pessoas precisam ter na utilização da ferramenta, né, saber quais cuidados sobre privacidade de dados precisam ser adotados, quais cuidados em relação aos riscos de uso, ou seja, né, falhas da ferramenta, né, que são conhecidas para quem tem uma vivência maior com ela, mas que pode passar desapercebida para o usuário iniciante, né, que tem conhecimentos básicos. Então, a ideia foi a gente já trazer, de uma forma o mais rápido possível, nesse mini curso, essas informações que são mais relevantes, mais delicadas, para que esse usuário que já está fazendo uso e eventualmente não saiba, né, desses problemas, já tenha ciência, então possa utilizar aí, no exercício da sua função com esses requintes de segurança, vou chamar assim. Tudo bem. Doutor Matheus, para eu que sou assim, um dinossauro, conta para nós aqui o que é esse chat GPT. A gente sabe que é uma inteligência artificial, só isso, o que mais? O chat GPT, eu digo que ele, para nós, né, na atuação jurídica, ele constitui uma máquina de escrever inteligente, né? O ChatGPT está para o texto, assim como a calculadora está para os números. Então, ela não tem uma inteligência intrínseca, né? Não possui um juízo de justiça, né? E um senso de justiça, e atua por cálculos aritméticos, né? De probabilidade, semântica. Então, assim, não irá nos substituir, porque não tem uma inteligência intrínseca e também porque atua por probabilidades, né? Fugindo aí do espectro do juiz, que analisa fatos, nuances, né? O testemunho dado em audiência, muitas vezes tem a questão, né, sensibilidade, você valorar o testemunho de acordo se tem contradições ou não. E isso ainda está em nossas mãos, né? Espero que assim fique. E é uma ferramenta que, em suma, ela está disponível para que possamos aprimorar nossas decisões e também otimizar, ganhando tempo e produtividade. Tudo bem, doutor Rodrigo, essas inovações, como eu disse, estão transformando o judiciário brasileiro. É possível, então, ajudar na resolução de conflitos? O doutor Matheus adiantou, não substituir o homem nem a mulher. Uhum. Orion, é exatamente o que o Matheus falou, né? A gente precisa utilizar a ferramenta como máquina de escrever, né? Com essa perspectiva de auxiliar
na elaboração de textos, né? Mas na resolução de conflitos, me parece que a maior contribuição dela é efetivamente permitir que a gente desenvolva o nosso trabalho de forma mais rápida, né? Entregando um serviço de maior qualidade, né? Ou seja, os textos ficam mais elaborados, os textos abordam detalhes que normalmente, né, em razão da demanda, alta demanda, a gente não consegue, né, descer a tantos detalhes, e também a elaboração desses textos com muita velocidade, né? E aí eu respondendo a sua pergunta, então como que ele pode contribuir nessa resolução dos conflitos? É aquela ideia, né, de nós, ao utilizar o ChatGPT, conseguir fazer o nosso trabalho de forma mais rápida e com isso ter mais tempo livre, né, para analisar os casos, fazer as leituras, de forma que a gente consiga fazer um julgamento com mais qualidade, né, nessa questão, nessa perspectiva de ter mais atenção com o caso, a partir do tempo livre que a gente vai conseguir obter, né, ter sobrando em razão da utilização da ferramenta. Me parece que essa seria, pelo menos no estágio atual da tecnologia, o estado da arte atual da tecnologia, né, ela não tem, como o Matheus falou, essa capacidade, né, de juízo crítico, né, de consciência ética, filosófica, né, não tem juízo de valor, né, então isso continua, né, inteiramente a cargo dos juízes, né, ler o processo, entender as nuances, né, tomar sua decisão e aí, né, feito essa atividade que é intrínseca do magistrado, então dá o comando para a ferramenta elaborar o texto da forma que ele deseja. Uhum. Se eu entendi bem, doutor Matheus, o segredo então a exemplo de outras máquinas inteligentes, é saber comandar, para não ser comandado. É exatamente isso, né? A gente não pode, isso é um aspecto que eu frisei na minha fala, né? A gente tem que ter bastante responsabilidade, né? Responsabilidade na condução, porque a gente não pode delegar isso para o ChatGPT. Se você inserir um processo e pedir para ele minutar uma sentença, provavelmente ele fará. Mas por questão probabilística, né, semântica, e você estará em risco, né, de proferir uma sentença errada, né, porque não desceu as minúcias do caso, né, não fez uma análise global, né, jurídica, né, que está submetida ao magistrado, né, e o mais importante, como o doutor Rodrigo disse na palestra dele, é saber dar o comando, né. Se você dá um comando ruim, incompleto, ele volta uma resposta pobre, né. A partir do momento que você vai trabalhar e ter intimidade com o aplicativo, né, seja o ChatGPT ou o Cloud, ou outra IA aí disponível nesse ramo, se você tem essa intimidade e vai refinando, a sua resposta também vai sendo otimizada, né, e você vai tendo maiores resultados, mas sempre sob revisão, né, revisão e sobre a impressão do nosso juízo, né, jurídico, né, do magistrado, englobando todo o caso. Doutor Rodrigo, essa ferramenta mudou a forma do senhor julgar, depois que o senhor passou a utilizar? Como é que o senhor inicia um processo? Como é que chega a utilizar o processo, utilizar essa ferramenta nesse processo? É um caso específico para a gente explicar. Então, mudou o meu fluxo de trabalho, né? Então, no estado atual, né, pré-ChatGPT, os magistrados fazem processo utilizando modelos, né? Então ele pega um caso, procura uma decisão de um caso similar que ele já julgou, né? Esse é o fluxo normal, né, da maioria das colegas. Ele seleciona o modelo e adapta o modelo àquele caso concreto que ele está analisando. Aí na dinâmica do ChatGPT você abandona, né, essa metodologia de trabalho e passa a utilizar o ChatGPT como a máquina de escrever, né, como já adiantou o Matheus, a ideia é você construir esses comandos, né? Existe uma técnica própria de engenharia de prompts, né? E a partir da construção desses comandos você consegue guiar a máquina para elaborar o texto da forma desejada. Então a ideia é você extrair os dados do processo, né? Você pode selecionar e se recomenda que se faça assim, selecionar as peças, né, relevantes para a elaboração da decisão. No caso civil seria basicamente a petição inicial, contestação, eventual impugnação e também eventualmente provas produzidas, né? Você insere isso na máquina
insere os comandos e ela vai te entregar, então, a minuta, a sugestão de minuta de decisão para você fazer a curadoria, analisar e alterar o que você deseja. Então, é apenas nessa perspectiva, né, de elaboração física, eu vou dizer assim, né, e a da exteriorização do texto da decisão é que houve uma mudança, né, mas todo o resto permanece mantido, que toda a parte decisória que envolve, né, cognição do caso, compreensão do caso, né, e efetiva decisão judicial, a escolha da decisão adequada, justa para o caso, permanece a mesma, que é você ler o processo todo, entender o processo, né, e aí adotar uma decisão para aquele caso, e a partir daí que você, né, na exteriorização, que a gente percebe essa mudança, sai do modelo, do formato modelos para formato inteligência artificial generativa. Ou seja, doutor Matheus, não precisa de mudar a forma de julgar, a técnica de julgamento, mas é preciso tomar alguns cuidados para não afetar, por exemplo, a ética e a segurança jurídica. Quais são esses cuidados? O cuidado principal que você tem que ter é a questão, né, do tratamento de dados, né, questões sensíveis também, né? O ideal nessas questões sensíveis é mais você dar o comando para que forneça fundamentos, argumentos, teses que você direciona para um determinado julgamento, né? Então você ali você retira da base de dados qualquer subjetividade, né? Ocorrências, né? Fatos que exponham a intimidade, né, das pessoas que estão litigando, até em segredo de justiça, né? Então você, nesses casos, penso eu que o mais adequado seria aí você simplesmente direcionar o prompt para que o ChatGPT retorne para você a base, né, de fundamentos jurídicos que você vai inserir em sua minuta, né? Então é uma coisa mais impessoal, né? E mesmo assim, mesmo sendo esses casos sensíveis, o ChatGPT e o Claude pode ajudar bastante na atividade jurisdicional. O Claude aí é outra ferramenta. É outra ferramenta do mesmo ramo, tem algumas melhorias, né? Ela tem a questão da escrita, ela é mais natural, então ela parece mais com a escrita do ser humano, mais elaborada, mas por outro lado não tem outras ferramentas que o ChatGPT já apresenta. Muito bem. Bom, a gente vê que com as novas tecnologias também surgem expressões novas, né? Prompt, algoritmo, né? Engenharia de prompt. Então, eu vou deixar para o bloco seguinte para a gente esclarecer um pouco mais como é que isso vai ser incorporado no nosso cotidiano. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para discutir sobre as inovações tecnológicas que estão transformando o judiciário brasileiro. Os nossos entrevistados são os juízes Rodrigo Martins Faria, da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e o juiz Matheus Romero Martins, da comarca de Araras, em São Paulo. Os dois participaram aqui de um curso sobre a introdução ao ChatGPT. Doutor Matheus, eu deixei uma questão no bloco anterior para os senhores aqui a respeito dessas inovações que sempre trazem aí também um vocabulário novo, né? Eu uso expressões como prompts, técnicas de engenharia de prompts, algoritmo, chat, GPT. O que significam essas expressões? Vamos ter que aprender isso também? É interessante, né? A doutora Luciana, né, que foi nossa colega aí nessa palestra, ela começou a palestra dela com essa indagação, né? Quem é que não sabe o que é prompt, né? E assusta, né? Porque eu mesmo, quando comecei a estudar, a pegar essa questão da inteligência artificial, fiquei me questionando, né? E é muito simples, né? Prompt nada mais é que comando, né? É o comando. Então, é o comando que você dá, o quê? A sua interação, o que você vai provocar o ChatGPT? O que você vai fornecer para ele te devolver, né? Você vai... E nesse aspecto, né? Nesse processo de formação da resposta que você quer, é importante você ter um prompt específico, né? E que você tenha a sensibilidade de saber que a máquina, a inteligência artificial, se você não tiver um prompt bem ajustado e for manualmente fazendo, né, dando os comandos, você tem que se submeter a camadas, né? Então, assim, primeiro vai vir uma resposta mais grosseira e você vai dar outro comando para direcionar em determinado sentido e não é uma coisa imediata, né? Então, assim,
E à medida que você vai tendo relacionamento com a inteligência artificial, ela também vai captando, né, qual que é a sua, né, sua forma, seu interesse, né? e vai melhorando, mas sempre refinando o prompt e entrando na engenharia de prompt, né, que o Dr. Rodrigo colocou muito bem. Começou ali, né, a apresentar para o pessoal esse universo aí, que é muito importante, vai ser inovador e revolucionário. Esse aqui, o algoritmo é a máquina interagindo comigo. O algoritmo ele está disponível, né, em nosso dia a dia, né, as redes sociais mesmo, né, os algoritmos vão moldando o que eles vão apresentar, por exemplo, no Instagram, o que aparece para você lá, de acordo com seus interesses, né, dizem até captação de áudio existe, né, para questão de anúncios que aparecem em sites, né, mesmo você tendo feito uma menção breve sobre determinada coisa, ela aparece para você em um site determinado, uma loja oferecendo aquele produto que você mencionou numa conversa, né? Então, a inteligência artificial, o algoritmo já está aí, né? E está captando e servindo a determinados interesses, né? E que é o caso aí, no caso, que dei esse exemplo da rede social. Entendi. Doutor Rodrigo, ou seja, o ChatGPT não tem respostas prontas, soluções prontas. Quer dizer, eu tenho que encontrar essas soluções que ele pode me apresentar. É isso mesmo? É isso mesmo. O ChatGPT, vamos nos limitar a ela, né? Ela é uma ferramenta que foi submetida a uma imensa carga, né, de aprendizado e que eu vou resumir aqui toda a informação que tem disponível na internet. Logicamente que não é toda, porque alguns sites, né, alguns bancos de dados, eles são bloqueados, então essa extração dessas informações não é 100% possível. Mas, né, a imensa maioria das informações na internet, elas serviram, né, para orientar o aprendizado do ChatGPT, de forma que ele tem um conhecimento, né, de mundo, né, científico e de fatos bem considerável. Né? Então, essa que é a lógica do ChatGPT, de trabalhar com esse conhecimento prévio, né, que é um pano de fundo aí para dar sustentabilidade, né, à tecnologia, à utilidade dela. E a partir desse conhecimento básico é que você começa a utilizar, inserindo esses comandos para direcioná-la a dar as respostas que sejam mais úteis, né, para você, para o usuário. Né? Então, essa é mais ou menos essa ideia. Né? Ela já tem grande parte da informação e você insere mais um pouco, né? Dá um pouco de comando e então ela vai entregar o resultado que você precisa. E é possível a gente falar, por exemplo, nos erros mais comuns que são cometidos quando se usa a inteligência artificial? É possível. Então, o primeiro erro, né, é você utilizá-la como ferramenta de busca. Tá? Ou seja, não é um Google. Não, existem ferramentas, ela até vai desempenhar a função, mas não tão bem como ferramentas que foram especificamente desenhadas para isso. Por exemplo, um Google, né, ou se a gente fala em jurisprudência, os sites dos tribunais, né, em que você pesquisa jurisprudência e outros tantos aí do setor privado que são muito famosos. O segundo erro, eu diria, que é você usar o ChatGPT sem ter o pleno domínio da ferramenta. Né? Se você domina, você vai dirigi-la para onde você quiser. Se você não domina, ela vai te dirigir. Né? O terceiro é você ter consciência de que ela não tem capacidade decisória. O quarto, eu diria que seria a falta de conhecimento sobre o assunto que você está tratando com ela. Né? Então, você, utilizando ela como uma máquina de escrever, você precisa ter o domínio do assunto para que você consiga fazer a curadoria. E quinto, eu diria que é a questão da privacidade de dados, né? É o zelo que você precisa ter no tratamento dos dados que você trafega pela ferramenta. Existem algumas configurações básicas que impedem, né, essa tramitação de dados e garante uma segurança maior, segurança, né, bem maior, significativamente maior, em relação à proteção de dados pessoais. Eu diria que esses são aí os 5 pontos principais que os usuários precisam observar. Tá. Doutor Matheus, como é que fica essa salvaguarda aí dos dados pessoais? O senhor falou um pouco sobre isso. Como é que a gente pode preservar a identidade, então, a integridade dessas informações? O ChatGPT, né, por mais que você
jogue lá algumas peças processuais e ali estão contidas alguns dados pessoais, ele é um algoritmo, ele é uma inteligência generativa que não é uma biblioteca virtual. Ou seja, o processo que você jogou ali, ele não vai ficar armazenado, né, e não vai servir de uma biblioteca de extração para outra pessoa, né? Então, através dos dados que você jogou ali, ele vai fazer cálculos aritméticos, probabilísticos, para fornecer a argumentação que você está pretendendo, né? E se você quiser proteger mais ainda, após extrair da minuta, você pode excluir, né, o chat em que você formulou. É isso mesmo, doutor Rodrigo? Isso mesmo. Tem a opção de você excluir as iterações, né? Isso, inclusive, é uma regra, é uma boa prática, né, de segurança de dados. Então, Rodrigo, o interesse parece ser muito grande, né? Como o senhor mesmo já verificou até nesse curso que o senhor ajudou aqui a ministrar e acompanhar, mas o uso é pouco frequente. Existe alguma orientação, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça sobre o uso dessa ferramenta? Já pode estar incorporado, cada um faz da sua própria iniciativa ou não? Então, existe uma regulamentação atual sobre inteligência artificial do CNJ, que é a Resolução 332 de 2020, né? Mas o ChatGPT é uma tecnologia e um sucesso posterior à edição dessa norma. Então, recentemente, o CNJ instituiu um grupo de trabalho para revisar essa resolução, principalmente do ponto de vista da inteligência artificial generativa, né? O grupo já apresentou uma minuta, e a minuta propõe, então, a autorização, né, para que o Poder Judiciário utilize tanto magistrados como servidores. E essa minuta que ainda não foi aprovada, né, a gente não sabe em quais termos será, ela trouxe alguns pontos e eu destacaria os principais, né? Prioritariamente é o tribunal que tem que oferecer a ferramenta, né, e excepcionalmente, caso o tribunal não ofereça, aí fica autorizado, aliás, tem que ser solicitada uma autorização, né, do tribunal, o CNJ. Uma vez autorizado, então, magistrados e servidores podem contratar privativamente, né, com recursos próprios, casos em que devem ser assegurados, né, vários cuidados, entre eles um curso de capacitação para compreender os riscos, uma capacitação em proteção de dados e também a capacitação contínua, considerando que a ferramenta evolui toda semana. E nós já tivemos experiências, ou temos ainda, né, como tecnológica que eu estou falando, do processo judicial eletrônico, agora é PROC, enfim, é inevitável. Esse caminho, ele veio para ficar, a gente precisa se adaptar. Sim, eu acho muito interessante, né, esse momento que nós estamos vivendo, é mais uma revolução tecnológica, né? Estava fazendo a reflexão dos últimos 50 anos, eu não tenho 50 anos, mas vivi boa parte desse período, né, o tanto que evoluímos, né? Eu ainda sou da época que o computador foi uma novidade, né? Então era máquina de escrever, né? E aí veio o computador, 286, 386, 486, né? O computador bem rústico, né? E até em questão de tamanho, né? Hoje em dia, o nosso celular é praticamente um computador, é um computador muito mais evoluído que aqueles que a gente tinha na nossa casa, aqueles desktop gigantesco, né? E essa nova mudança, né, essa inovação vem colaborar com o momento que vivemos na justiça, né? São causas massificadas, né? São milhões e milhões de processos, até algumas têm litigância predatória. Então, vem boa hora, né, nos auxiliar para que possamos dar conta, né, de todo o volume e conceder efetiva prestação jurisdicional, né? Que não adianta, né, depois reconhecer o direito depois que a eficácia do próprio direito se esvaiu por causa do tempo, né? Uhum. Então, vai ser uma bela revolução, apesar da resistência, né, de alguns à mudança, como sempre há. Vejo com muito bons olhos, lógico, com segurança e responsabilidade. Muito bem. Doutor Rodrigo, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o seguinte. A carga processual deve ser também beneficiada com esse tipo de ferramenta. Como é que isso pode ser usado? O doutor Matheus falou de litigância de má-fé, predatórios. Existem processos também que são semelhantes à área da telefonia, bancária, enfim. Como é que isso pode ser feito? O próprio sistema dá a resposta?
Bom, em relação a demandas massificadas, eu diria que o ChatGPT ele não tem a mesma utilidade se comparado ao trabalho realizado sobre processos com especificidades, né? Ele auxilia muito mais na ideia de você examinar processos complexos, né? Construir argumentações mais robustas, mais retóricas. Eu diria assim que para processos repetitivos, né? Que você já trabalha com a ideia de modelos, etc., não haveria tanto ganho como na primeira hipótese, né? E também a inteligência artificial, não a generativa, a clássica, ela já auxilia, já vem auxiliando o Poder Judiciário que já tem mais de 100 ferramentas de inteligência artificial não generativa, né, que eu chamo de clássica, para utilizar, muitas delas para tratamento de demandas predatórias, aí não são as famosas inteligências artificiais dos tribunais superiores, né, nós temos lá o Vitor, Vitória, e a Rafa do STF, o Atos do STJ, e recentemente saiu o Bastião, lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é uma inteligência artificial não generativa para identificação e detecção de demandas predatórias, né? Ela é recém-lançada. Então, é mais ainda a inteligência artificial, mas não na abordagem generativa, né? Elas estão aí para contribuir com o judiciário, melhorar na entrega da prestação jurisdicional. Muito bem, eu conversei aqui com os juízes Rodrigo Martins Faria, da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e o juiz Matheus Romero Martins, da comarca de Araras, em São Paulo, os dois discutindo aqui sobre as inovações tecnológicas e a transformação na atuação judicial e como usar as ferramentas como o ChatGPT de maneira segura e eficaz no trabalho do dia a dia. Agradeço aos dois, foi um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Amanhã você que nos acompanhou aqui pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais, no site da associação. Obrigado e até a próxima.